Amém, queridos? Glória a Deus. Antes de nós lermos o texto, queria que você curvasse a sua cabeça. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te adoramos, te glorificamos nesta noite, pela tua graça neste lugar. Obrigado por cada vida, Pai, cada coração aqui disposto nesta noite a ouvir ao Senhor falar. Cada coração disposto, meu Pai, a deixar o Espírito Santo trabalhar. Cada coração disposto, meu Pai, a ser sempre procurar o nosso melhor em Ti, ó Deus. Eu te agradeço por cada vida, cada pessoa representada neste lugar, cada lar representado, cada criança, cada jovem. Obrigado pelo privilégio da Tua igreja sobre a face da terra. Como é gostoso, Deus, estarmos reunidos na Tua presença. O Senhor é o único pastor desta igreja. É a Ti que nos rendemos. O Senhor é o pastor, meu Pai amado, que ama as suas ovelhas. E nós, como as ovelhas, estamos aqui nesse dia. Abençoa a vida de cada um, Pai. De bom agrado, o Senhor recebeu a adoração desta igreja. Porque sentimos essa paz, sentimos essa alegria, sentimos a unção de Deus sobre este lugar. Porque o louvor tocou o teu coração e o Senhor se alegrou. Mas queremos um pouco mais nessa noite. Queremos agora ouvir a voz do Espírito Santo. Queremos ouvir o único pastor desta igreja, Jesus, que venha falar aos nossos corações. Pai, nós tomamos posse de toda a autoridade delegada à igreja do Senhor Jesus. Mandamos embora daqui tudo que não provém do Senhor. Tudo que não tem parte contigo, sai deste lugar agora em nome de Jesus. A única coisa que queremos aqui é a tua graça. É o mover do teu Espírito e o precioso sangue de Jesus sobre nós. Pai, nos encharca agora com sangue. Nos abençoa. Fala conosco. Fala aos nossos corações. Pelo poder do nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Queridos, eu fiquei feliz quando a pastora estava me preparando ali, a pastora falou, quem tem promessa aqui, dê um glória a Deus. Eu vou fazer a mesma pergunta. Quem tem promessa aqui, dê um glória a Deus. Glória a Deus! Amém. Glória a Deus. Isso que é bom. Sabermos que nós temos promessa. Andarmos focado em uma promessa. A promessa, meu amado, ela tem sido algo que tem nos feito se colocar na presença de Deus. A promessa. O tema dessa noite é 8 atitudes, 8 passos. Você encare da forma que você queira, mas eu pus aqui 8 atitudes para alcançar as promessas de Deus. Quando nós falamos de promessa, querido, às vezes as pessoas que não entendem as promessas de Deus, acham que Deus promete carro, promete uma bela casa. Tudo isso aí faz parte, sim, das bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. Obrigado, meu querido, discípulo amado. Pregou na célula ontem, amado. Vi falar que houve um terremoto lá no Campos Elíseos. Quando nós falamos assim de promessa, logo, as pessoas assim que não conhecem as promessas de Deus, logo já imaginam, eu quero receber de Deus, eu quero uma promessa de Deus, eu queria um belo carro, quero uma bela casa. Tudo isso faz parte, sim, das bênçãos que Deus tem nos abençoado. Isso faz parte daquilo que Deus quer dar para a sua igreja, daquilo que Deus abençoa as nossas vidas. Mas na Bíblia há mais ou menos quase 8.000 promessas. Muitas promessas, meu amado, são individuais. Você quer ver uma coisa? O rei Ezequias, ele ia morrer, o profeta Isaías foi lá levar para ele a sentença de morte, e ele chora, ele vira, começa a chorar amargamente, e quando ele sai, Deus manda voltar e acrescenta mais 15 anos na vida do rei Ezequias. Essa foi uma promessa específica para o rei Ezequias. O que nós aprendemos com essa promessa? Os princípios que Deus pode acrescentar nas nossas vidas.
que Deus ele pode nos dar dias maravilhosos. Essa promessa do rei Ezequias, ela vai se cumprir lá em Efésios, capítulo 6, versículo 1, 2 e 3, onde é uma promessa para os jovens, e os seus dias se prolongarão sobre a face da terra. Se nós obedecermos, se nós formos fiéis. Outra promessa que foi específica foi a de Josué. Josué estava ali numa batalha, ele tinha que vencer os seus inimigos naquele dia, não podia, estava escurecendo, os cavalos não tinham farol, e ele tinha que pegar o inimigo e destruir o inimigo naquele dia. E aí ele clama a Deus, e Deus, o que Deus faz? Sustenta o sol, para que ele vença a batalha. Foi uma promessa específica. Então tem promessas, meu amado, que são específicas para pessoas. Você quer ver até quem promete na Bíblia? O diabo. Quando o diabo vai ter um encontro com Jesus, lá naqueles 40 dias que Jesus está ali, no deserto, o que ele faz? Se me adoras, te darei tudo isso. Até o diabo promete. Quantas promessas nós temos na palavra de Deus. Agora, tem promessas que é para todos. É dessas promessas que eu quero falar hoje. Você quer ver uma coisa? E derramarei do meu espírito sobre toda. Essa é promessa para todos. Essa é uma promessa que está ali em Joel, capítulo 2, versículo 28, e está ali em Atos, capítulo 2, do 17 em diante. Ela é feita pelo profeta Joel e ela se cumpre no Pentecoste. É uma promessa para toda a igreja. Quer ver outra promessa? João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Então, promessa de salvação, de vida eterna, é para todos. É uma promessa. Então, salvação, uma promessa para todos. Ser cheio do Espírito Santo, uma promessa para todos. Libertação, uma promessa para todos. Cura, uma promessa para aqueles que estão enfermos, para todos. Então tem promessa, querido, que verdadeiramente está catalogada na Bíblia. E nós temos que ter conhecimento dessas promessas, porque às vezes nós falamos as promessas de Deus. E é muito gostoso pensar nas promessas de Deus. Promessa de família. O que vai falar lá em Gênesis, capítulo 12, no chamado de Abraão? Todas as famílias, benditas não será, todas as famílias. Promessa para todos. E às vezes, querido, quando nós falamos de promessa, nós pensamos em algo maravilhoso que Deus vai fazer. Isso Ele vai fazer. Mas às vezes não nos atentamos para as promessas que Deus já fez. Basta nós tomarmos posse dessas promessas. Então, quando nós falamos todos têm promessa, todos nós temos promessa. É para toda a igreja do Senhor Jesus. Tem promessa em coletivo para toda a igreja. Salvação, uma promessa em coletivo. Libertação, uma promessa em coletivo para nós. As nossas famílias ser salvas, uma promessa em coletivo. Todas as famílias vão ser. É sobre isso que eu quero falar contigo nessa noite. O que significa a palavra promessa? Promessa significa comprometimento. É o ato de prometer alguma coisa que vai fazer ou realizar algo. Prometer é dar a garantia de pagamento. É cumprir o que falou. Isso é uma promessa. Quando falamos de promessa, devemos entender que quem faz a promessa é Deus. Jesus concorda com a promessa. Você recebe a promessa de Deus em sua vida. E a glória de Deus seja manifestada para todo o seu reino. Temos que buscar as promessas de Deus. Temos que estar em busca das promessas de Deus. Eu quero hoje pedir para que você abra o seu coração, é justamente como alcançar essas promessas. Tem promessas, meu amado, que Deus usou um servo
para trazer do altar de Deus para a sua vida. Quantas pessoas não têm uma promessa em particular? Eu lembro uma vez que eu estava em dúvida sobre se eu tinha um chamado de pastor. Nós estávamos congregando na Quadrangular e eu estava triste, chateado com um fato que tinha acontecido e eu tinha colocado em dúvida se realmente havia um chamado sobre a minha vida. Naquele dia nós saímos para uma partida de futebol, porque nós éramos um time muito bom, todo mundo queria jogar com nós. Ah lá, tá vendo? Não acrescento sozinho. Campeão invicto. E nós estávamos jogando e nós chegamos justamente aonde tinha uma igreja jogando antes de nós, de uma outra denominação. E eu estava chateado aquela semana, algo estava acontecendo, aquelas lutas interior, não sei se só eu tenho, né? Sabe aquelas que você pensa assim que você não sabe nem a arma que você usa mais. Aquelas lutas do interior. E eu estava passando justamente por uma dessas batalhas interior. E naquele momento, sem me conhecer, um pastor me chamou no canto e falou: por que você está em dúvida? Ali eu falei: meu Deus, o que eu tenho na sua vida vai se cumprir. Amém. No tempo certo, na hora certa, no dia certo. Não duvide daquilo que eu te prometi. Querido, eu sei que realmente venci aquela luta. Mas foi uma promessa para mim, especificamente. Deus faz isso? Faz. Quantos de nós, às vezes, queremos, não encostar Deus na parede, mas às vezes nós nos sentimos uma luta tão grande que às vezes você começa a questionar se é isso mesmo que Deus tem para você. E aí Deus levanta um varão, uma varoa, um servo de Deus, um profeta de Deus e vem e fala daquilo que você precisa ouvir do Pai. E muitas outras promessas. Então promessas, querido, nós temos, graças a Deus, vindo direto do altar de Deus para a sua vida, especificamente. Veja aqui que Deus ele tem promessa para cada um de nós. E tem promessas em coletivo. Essas promessas aqui, e às vezes nós queremos tanto, nós nos preocupamos tanto com as grandes promessas de Deus, que vai se cumprir, porque Deus é fiel, Ele prometeu, Ele vai cumprir. E às vezes esquecemos das promessas que já foram feitas, e não tomamos posse. E aí de repente nós sofremos, nós patinamos, nós andamos muitas vezes um pouco para trás daquilo que nós deveríamos estar andando para frente, porque não tomamos posse das promessas que já foram feitas, as promessas que já estão aqui catalogadas. Basta eu e você tomar posse, basta eu e você, meu amado, adquirir essas promessas no nosso coração e lutar por elas. Eu quero hoje passar 8 passos para vocês, rapidamente, para nós entendermos como alcançar essas promessas. Primeira atitude para alcançar as promessas: você precisa crer que tem direito nas promessas. É a primeira coisa que você tem que entender nessa noite. Você tem que crer que você tem direito nessas promessas. Essas promessas estão para nós, igreja do Senhor Jesus. Você faz parte do corpo de Cristo. Há a promessa de felicidade, de alegria, há a promessa de paz. Há uma promessa de paz, meu amado, João 14, 27. Que é uma promessa de paz, que Ele conquistou uma paz, que Ele já nos deu uma paz. É uma promessa sobre as nossas vidas. Mas às vezes não vivemos uma determinada paz, porque não tomamos posse dessa promessa. Porque às vezes não achamos, não sabíamos que faz parte do pacote chamado salvação. Então, querido, eu e você, nós precisamos crer que nós temos direito a essas promessas. Quem, meu amado, de que maneira que você tem direito a essas promessas?
Através do sangue de Jesus. Através de Jesus, Ele te dá direito a essas promessas. Não precisa abrir, 2 Coríntios fala assim, ó, porque quantos são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também ele o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Aqui já está o sim de Deus e o amém de Deus sobre essas promessas. Amém? A promessa de salvação sobre a sua vida, glória a Deus. A promessa de cura sobre a sua vida, glória a Deus. A promessa de restauração, glória a Deus. A promessa de a sua família ser salva, glória a Deus. Mas nós temos que crer nesse direito. Nós temos que crer, meu amado, que eu faço parte dessas promessas de Deus. Você quer ver uma promessa, querido? Que às vezes nós esquecemos. João 1, versículo 12. E todos aqueles que o recebeu, deu-lhe o direito de serem filhos de Deus. Há uma promessa que você é filho de Deus. E às vezes, querido, nós esquecemos disso. Nós esquecemos dessas promessas que temos na nossa vida. Eu sou filho de Deus. Terça-feira nós estávamos aqui ministrando no Tadel e às vezes esquecemos que somos filhos de Deus e nos comportamos como um empregado de Deus. E aqui nós vimos a diferença de ser empregado de Deus e de ser filho de Deus. Querido, é isso que às vezes nós esquecemos. Mas por quê? Porque eu não creio no direito dessas promessas. Nós precisamos crer, querido, que eu faço parte, que eu sou filho, que eu tenho direito à salvação, que eu tenho direito à cura, que eu tenho direito à libertação, que eu tenho direito a ser transformado por Deus, que eu tenho direito a ser cheio do Espírito Santo de Deus, que eu tenho direito de ser feliz. Quantos cristãos vivem tristonho dentro da igreja, meu amado, sabendo que nós servimos a um Deus de alegria? Quantos cristãos, meu amado, vivem uma vida miserável? Porque não toma posse das promessas que está sobre a Bíblia, sobre as nossas vidas. Amém? Então, eu e você, querido, nós temos que entender isso. Ó. Deus prometeu e que se nós aceitássemos Jesus, nós entraríamos na família. Todos nós aqui confessamos Jesus, amém? Deus prometeu que se eu crer em Jesus Cristo, eu estou salvo. Não está falando aqui que eu tenho que ser pregador da palavra, não está falando que eu tenho que ser ministro de louvor. Tudo isso, graças a Deus, Deus acrescenta na sua igreja. Só se eu crer no Senhor Jesus, eu tenho promessa de salvação. Meu nome está escrito no livro da vida. Então, querido, primeiro ponto que você tem que entender nessa noite, que você tem direito às promessas, mas você tem que crer. As promessas estão aqui. Temos que tomar posse. Como alcançar as promessas? Segunda atitude. Você precisa ouvir a voz de Deus e crer nela. Isso é fato, querido. Você precisa ouvir a voz de Deus. Eu já falei aqui que Deus ele tem várias formas de manifestar com o homem, né? Se você pegar do Velho Testamento, só no Velho Testamento, são 7 dispensações de Deus em ter um relacionamento com o homem. No Novo Testamento, nós temos ali um livre acesso ao altar de Deus pelo sangue de Jesus. Deus nos deu direito, livre acesso. Entendeu? E hoje, meu amado, vou dizer, a boca de Deus, o falar de Deus hoje, para nós, é a palavra dele. É a palavra de Deus. Então, eu preciso ouvir a voz e crer nela. Eu preciso ver o que Deus está falando para mim. E ele fala, Deus usa mula para falar, tenho certeza, a Bíblia mostra isso. Deus usa pessoas para falar com você. Deus usa louvor para falar com você. Deus usa tudo isso. Mas especificamente, Deus usa a palavra dele para falar com nós. Você pode ter certeza disso. Deus usa a palavra para te trazer conforto. Deus usa a palavra para te repreender. Deus usa a palavra para te ensinar. E Deus usa a palavra para te exortar.
É a palavra de Deus. Então eu tenho que crer. Segundo atitude minha, que eu tenho que ouvir a voz de Deus e crer. Lá em Êxodo, meu amado, não precisa abrir, disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara, estenda a tua mão sobre o mar e divide, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Deus aqui, ele falou com Moisés, Moisés creu e o povo passou em meio ao mar, em terra seca. Então, querido, Moisés, ele creu, e ele ouviu a voz, e ele obedeceu. Hoje, querido, como que Deus tem falado conosco? Através da palavra, através da pregação, através da ministração. Nós estávamos num momento aqui que, né, graças a Deus, e você vai sendo fluído, o louvor vai fluindo e vai ministrando a palavra. E como é que é gostoso você ser ministrado em meio ao louvor. É muito gostoso. Eu dou nossa, eu amo isso. Eu amo isso, você ser ministrado ao meio do louvor. Mas Deus também usa a palavra. Deus usa o seu TSD. Sabe aquele tempo sozinho que você vai ler a Bíblia? Deus usa para falar com você. Sabe quando de repente você está no carro, ouvindo aquele louvor, e às vezes é meio difícil porque você está muito distraído, e tem hora que você fica mais prestando atenção na melodia do que na letra, né? Às vezes você fica prestando mais atenção. Mas sabe quando você de repente dá uma parada para ouvir a letra? Querido, uma vez, olha eu falando de novo, estava eu de novo passando por um momento muito difícil da vida. Como, meu Deus, é luta, filho. E dessa vez estava passando não só eu e minha esposa. Pensa no momento difícil que nós estávamos passando. Afronta, dúvidas. E naquela época, o nosso amado irmão, né, meu irmão amado, André Valadão, lançou aquele louvor, Posso Crer, né? Meu Milagre. E eu não tinha parado ainda para ouvir esse louvor, porque eu estava vivendo um momento tão difícil que nem o louvor eu queria ouvir. Mas eu não sei o que aconteceu aquele dia, que eu estava no carro e começou a tocar esse louvor, e o Espírito Santo parece que não deixou minha mão mudar. Amado, eu sei que comecei a ouvir aquela letra, daquele louvor, eu encostei o carro. Eu precisava chorar. Meu problema naquela época, eu precisava pôr para fora. Eu precisava fazer minha alma respirar diante de Deus. E eu estava guardando tudo aquilo no meu coração. E aquele louvor, ele falou numa profundidade comigo, que quando eu vi, eu já estava já uns bons minutos parado, estacionado o carro, já orando em línguas dentro do carro, ouvindo aquele louvor. Deus usou aquele momento, aquele louvor, para poder falar comigo. E ali eu ouvi a voz dele. Quantos não têm feito isso, não têm passado por isso? Então Deus, meu amado, Ele usa, nós precisamos ouvir a voz. Você quer ver outro que ouviu a voz, outro exemplo na Bíblia? Josué, quando ele ouviu que Deus falou, marche, dá 7 voltas lá em Jericó, que eu vou derrubar as muralhas. Ele creu, ele ouviu a voz, ele creu, as muralhas caíram. Então, querido, a segunda atitude que eu e você precisamos é ouvir a voz de Deus e crer nela. Ouve a palavra. Deixa Deus falar com você na palavra de Deus. Medite na palavra de Deus, querido. Ouça mensagens. Como que Deus tem falado comigo através de tantas mensagens. Eu estou desenvolvendo um hábito só meu, não vou passar para vocês não. Que é muito gostoso, que delícia. Então, querido, as promessas estão aqui, mas nós temos que ouvir a voz de Deus. Senão não tomamos posse dela. Terceiro atitude, você precisa crer que aquele que fez a promessa é fiel para cumprir em sua vida. Você precisa crer nisso. Aquele que prometeu que você é salvo, ele é fiel para cumprir. Aquele que prometeu que você vai ser cheio do Espírito Santo, ele é fiel para cumprir. Aquele que prometeu que a família vai ser salva, ele é fiel para cumprir. Aquele que prometeu libertação, cura, transformação, ele é fiel para cumprir.
Diferente do homem, Deus cumpre, Deus faz. É que às vezes, meu amado, nós nos identificamos muito. Você quer ver uma coisa? Eu estou prometendo ir na academia desde o ano passado e não cumpro. Eu estou prometendo fazer uma caminhada à tarde e não cumpro. Mas Deus não. Deus cumpre as suas promessas. Quando Ele quis salvar a humanidade, Ele mandou seu Filho, entregou seu Filho para morrer naquela cruz, para nós sermos salvos. Ele cumpriu a promessa da salvação. Quando Ele quis encher a igreja de poder, Ele derramou o Espírito Santo, Ele prometeu e cumpriu sobre isso. Então Deus é fiel. Nós temos que crer nisso. Às vezes, meu amado, nós não levamos tudo isso a sério. Você quer ver que está escrito lá em Hebreus 10? Guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem faz a promessa é fiel. Amém. Hebreus 10, 23. Ele cumpre. Amém? Diferente de nós. Pois Ele é a garantia, Ele prometeu e não importa o que está acontecendo na sua vida, Ele vai endireitar os seus caminhos. Você lembra quando Abraão teve a promessa do filho? A pastora falou aqui também. Ele creu, Deus cumpriu. 25 anos depois, Deus cumpriu. Saiu do meio da parentela, Deus cumpriu. Então, meu amado, a terceira atitude que eu e você tem que entender, que você precisa crer que aquele que fez a promessa é fiel para cumprir em sua vida. Quarta atitude, através do conhecimento. Como alcançar as promessas? Na quarta atitude, através do conhecimento que temos de Deus e de sua palavra. Tem pessoa, meu amado, que não conhece Deus, não sabe nada de Deus, nem o homem, né? Mas pelo menos busca na palavra de Deus. A palavra de Deus tem um desejo aqui que mostra um desejo do coração de Deus. Que todo homem seja salvo. É um desejo. Está na palavra de Deus. Às vezes, querido, nós queremos tanta coisa de Deus, mas não nos preocupamos em falar com Deus, em ter conhecimento de Deus. Que a palavra de Deus vai dizer lá em Oséias, que meu povo é destruído porque o quê? Falta o quê? Conhecimento. Vai buscar conhecimento da palavra, vai buscar conhecimento de Deus sobre a sua vida, vai buscar conhecimento do Espírito Santo sobre a sua vida. Como é que você vai ver que a sua vida vai melhorar? Nós buscamos conhecimento em todas as áreas, graças a Deus que nós temos um povo aqui inteligentíssimo. Pensa num povo inteligente, meu amado. Mas às vezes esquecemos de buscar o conhecimento para o nosso espírito. Buscamos um conhecimento para o nosso corpo físico. Mas às vezes esquecemos de buscar o conhecimento para a nossa alma, para o nosso espírito. E está aqui o nosso crescimento espiritual. Então, querido, nós temos que conhecer o Senhor. Lá em Oséias também 6 fala, conhecemos e prossigamos em conhecer o Senhor. Oséias 3, a parte A do versículo. Quer dizer que nós temos que conhecer a Deus e prosseguir conhecendo Deus. Às vezes nós só queremos as coisas de Deus, mas não queremos ter os conhecimentos de Deus. Não queremos buscar os conhecimentos de Deus para nossas vidas. E aí sofremos, porque andamos segundo um curso aonde está na contramão de Deus. E às vezes a igreja não sabe disso. Vivemos num mundo que é na contramão daquilo que Deus quer. E às vezes queremos pegar os padrões do conhecimento e trazer para dentro da igreja. Não vai dar certo, querido. Não vai dar certo. Nós temos que buscar conhecimento primeiramente em Deus. Nos fortalecer em Deus. Aí nós vamos ser mais que vencedores lá fora. Não vai haver conflito, não vai haver choque entre nós. Amém? Você precisa conhecer o autor da promessa, você precisa conhecer a voz de quem fez a promessa, ou de quem falou com você. Às vezes o vaso que Deus usou na sua vida, nós temos que analisar. Temos que analisar. Então, precisamos conhecer. Você precisa conhecer o tempo de Deus para realizar a promessa. Lá em Eclesiastes 3:1 fala, tudo temos
ao seu tempo determinado. Há tempo para todas as coisas, no propósito debaixo do céu. Então há tempo para tudo. Nós temos que entender que há um tempo de Deus. Deus prometeu, há um tempo para se cumprir essa promessa. Deus falou em particular com você, há um tempo para se cumprir essa promessa. É que você já viu quando você vai falar que você vai prometer que você vai dar um presente para a criança? Nós somos daquela forma, né? Você viu quando você fala, vou te dar um presente. Meu pai, ele quer ficar sabendo a hora, a cor. Não, é um presente. E cobra, né? É dessa forma, os nossos filhos. Mas, querido, há tempo para tudo. O tempo de Deus ele é totalmente diferente do nosso. O tempo de Deus, meu amado, não tem nada a ver com o tempo cronos aqui, da cronologia. O tempo de Deus é totalmente diferente. Nós estamos aqui presos ao tempo da cronologia, do cronômetro. O tempo de Deus não. Por isso que a Bíblia vai dizer que para Deus 1000 anos é igual a um dia igual a 1000 anos. Porque é o tempo dele. Amém? Só que eu e você nós temos que conhecer, nós temos que buscar. Quinta atitude, você precisa conhecer os propósitos e o modo de Deus agir para cumprir as promessas. Lá em Eclesiastes 8,6 fala, porque para todo propósito há tempo e modo. Quer ver um exemplo? Sabe quando Samuel foi ungir a Davi? Teve um modo de Deus. Quando Samuel ele viu ali entrando ali os filhos na casa de Jessé, quando os filhos de Jessé entrou, ele foi já querer ungir o primeiro. Deus falou, opa, peraí, você está vendo fora. Você está vendo aí que ele é bombado, que ele faz academia. Você está vendo isso. Eu olho lá dentro, o coração. Então há um modo, há um tempo de Deus. Há um jeito de Deus fazer. Há um jeito dele cumprir a promessa nas nossas vidas. Há promessas que já está aqui coletivamente que nós temos que tomar posse. E se há uma promessa na sua vida, Deus tem um jeito todo especial para fazer. E se ele não fez ainda, porque de repente está pedindo muito, não é o tempo. Quantas pessoas que nós conhecemos aí, meu amado, que pegou uma promessa de Deus e não estão mais nem na presença de Deus. Nós conhecemos. Então Deus tem o seu tempo. E vou te dizer uma coisa, Deus nunca tarda e nunca falha. Ele vem na hora certa, no dia que você precisar, no momento que você precisar. Amém? Glória a Deus. Sexta atitude, você precisa ouvir e obedecer aquilo que Deus determinou para a sua vida. Aqui está uma grande chave para que se cumpra as promessas de Deus na nossa vida. Obediência. Salvação é uma promessa, para nós, é coletiva, para toda a igreja. Só que nós temos que obedecer. Busca do Espírito Santo, temos que ter uma vida de obediência. Ser cheio do Espírito Santo, ter uma vida de obediência. Ser liberto, ser curado, temos que ter uma vida de obediência. Se você ouvir a voz, obedecer a voz de Deus, tem certeza que Deus, no tempo certo, Ele vai cumprir aquilo que Ele te prometeu. Mas nós temos que o quê? Obedecer. Outro exemplo, eu dou o mesmo exemplo, outro exemplo de Abraão. Abraão teve um chamado aos 75 anos. Estava lá no meio da sua parentela, toda tarde ele vinha comer na casa do papai e da mamãe, tomou café, a mãe dele fazia o leitinho toda manhã para ele. Toda manhã, a mãe de Abraão fazia o leitinho para ele, lá, ainda irritava o pai dele, né? Ficava mexendo um tempão. Mas toda manhã. Aí o que Deus falou para ele? Filhão, você está muito acomodado. O que eu tenho na sua vida é muito grande, então você faz o seguinte, sai do meio da tua parentela. Está recebendo aí? Não é recado, hein? Mas ele obedeceu, querido. Ele saiu do meio da sua casa, ele largou tudo, o conforto, a casa do pai, a proteção da família, e foi para uma promessa que Deus tinha. E Deus o abençoou, se tornou um homem muito rico. Houve promessas. Aonde ele pisou seus pés, Deus deu por herança a toda a sua descendência, a sua geração. Outra coisa, não podia ter filho, esposa. Deus cumpriu a promessa. Mas o quê? Porque ele obedeceu. Já pensou, você falava, não Deus, eu vou obedecer, mas deixa eu ficar mais um pouquinho aqui,
Está muito bom o leitinho da mamãe. Deus não cumpria, meu irmão. Então nós temos que ouvir e obedecer aquilo que Deus tem determinado para as nossas vidas. Você quer ver uma promessa, querido? Abandona o pecado, a promessa da salvação. Mas você quer ver algo que pode te destruir essa promessa de ir na sua vida? O pecado. O pecado, ele pode riscar seu nome do livro da vida. Que é isso, pastor? Vai lá em Êxodo 32, capítulo 32, versículo 33. É a única coisa que pode riscar o nosso nome no livro da vida é o pecado. Então, se nós desobedecermos, continuar com uma vida de pecado, como que você vai tomar posse da promessa da salvação? Como que você vai tomar posse da promessa da libertação? Como que você vai tomar posse da promessa da cura? Como? Não tem como. Então nós temos que obedecer. Êxodo 32, versículo 32 e 33. Eita, menino. Então, querido, são atitudes que nós temos que tomar para tomar posse das promessas. Como alcançar a promessa? A sétima atitude: esperar o tempo que for necessário e nunca desistir da promessa. Amado, você sabe uma coisa que deixa o cristão em crise? É o tempo de esperar o tempo de Deus. É isso aí, pastor? Quer ler? Pode ler. Agora, pois, perdoar-me o pecado, ou se não buscar-me, peço-te o livro e escrever. Aí Deus vai responder. Então disse o Senhor a Moisés: buscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Está vendo? Então o pecado risca o seu nome no livro da vida. E aí lá em Apocalipse 20, versículo 15, vai dizer que aquele que não for achado escrito no livro da vida foi lançado num lago de fogo. É a palavra, querido. Não podemos remediar. Então, querido, nós temos que esperar o tempo que for necessário, que Deus vai cumprir. Não importa, querido, o que está acontecendo hoje com a sua vida. Deus sabe o tempo certo de te abençoar. Deus sabe o tempo certo, meu amado, de você tomar posse das promessas de Deus sobre a sua vida. Você quer ver um exemplo? José, filho de Jacó, aos 17 anos foi vendido como escravo. Aos 17 anos ele entra no Egito como escravo. Foi trabalhar na casa de Potifar. Aos 30 anos, ele é governador do Egito. 13 anos para que se cumprisse a promessa. 13 anos para que o sonho que Deus deu para ele se cumprisse na vida dele. 13 anos. Então é o tempo de Deus. Você quer ver outro, meu amado? Caleb. Pensa num homem que saiu desgostoso quando ele voltou trazer o relato para Moisés. Chegou lá, ele viu os montes de Efraim. Falou, meu Deus, minha casa eu vou fazer no monte. Sabe quem que habitava os montes de Efraim? Os filhos de Anak, os anaquinhas. Quando ele chegou, meu amado, eles se rebelaram, Deus mandou ele para o deserto. Ele levou 40 anos para ele tomar posse da promessa que ele tinha visto com os olhos dele. 40 anos depois, meu amado. Ele tinha 40 anos. Sabe quando ele tomou posse da promessa? Com 85 anos. Ele chegou, sabe o que ele falou para Josué? Você lembra da promessa, hein? Ele cobrou Josué, você lembra da promessa. Os montes de Efraim são meus. É eles que eu vou conquistar. Mas foi 40 anos. É o tempo de Deus. Às vezes, querido, nós já oramos para Deus, pedimos algo para Deus, e já queremos amanhã. Deus já faz. E parece que Deus tem que, fazer o que você pede. Ele vai fazer no tempo certo. Amém. Aleluia. Ele vai fortalecer as suas estruturas. Amém, Jesus. Ele vai fortalecer, meu amado, os seus joelhos. Amém. Para que quando vir a promessa você não desabe. Amém.
Tem muita pessoa, meu irmão, quando vem a promessa, não sabe lidar, não lidar com as promessas. Nós temos que aprender que há um tempo e Deus vai cumprir esse tempo. Amém? Essa é a 7ª. E 8ª e última. Como alcançar as promessas? Você vai ter que lutar para receber as promessas. Caleb, ele recebeu a promessa, só que ele teve que lutar. Ele teve que ir lá, desapropriar os gigantes e tomar posse. E era morro, era no alto. Mas ele não desistiu da promessa, mas teve que lutar. Tem promessa, querido, que nós temos que persistir. Não podemos desanimar. Se Deus prometeu, você pode ter certeza que Ele vai cumprir. Às vezes é nós que adiamos. É nós que às vezes nos tornamos rebeldes, nos afastamos, queremos andar segundo os nossos passos. Mas Deus cumpre as promessas. E nós temos que tomar posse das promessas. Tome posse das promessas coletivas que tem na Bíblia. Tome posse das promessas que Deus te prometeu. Ele vai cumprir. É sua família, é seu casamento, é sua casa, é aquele curso, é aquela empresa. Te prometeu, meu amado. Foi uma voz que você ouviu de Deus, você sentiu paz. Então Ele vai cumprir. Porque Ele é fiel para cumprir nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Para receber as promessas de Deus em sua vida, você precisa primeiro crer, ouvir, ter conhecimento, o modo que Deus vai agir, obedecer, esperar o tempo que for necessário, nunca desistir para alcançar as promessas. E você vai ter que lutar muito mesmo para receber as promessas. Mas posso te dizer uma coisa, vale a pena. Vale a pena. Amém? Glória a Deus. Tem promessa sobre a sua vida? Amém. Muitas promessas? Amém. Vamos colocar de pé. Vamos orar. Vamos agradecer a Deus. Querido, eu queria que você curvasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos. Se tudo está difícil, a multidão já te cansou. Meu Deus nunca falha e nunca Amém? Quero que você curva a sua cabeça. Há promessas sobre nós. Há promessas sobre a igreja. Há promessas individuais. Eu acredito que Deus tem falado aqui especialmente ao coração de cada um. Quantas promessas Deus tem feito? Mas vamos tomar posse daquelas que já foram concretizadas. Toma posse da promessa da salvação hoje, querido. Não brinque com a sua salvação. Não troque ela com um prato de lentilhas, como fez Esaú. Não faça isso. Tome posse da promessa da salvação. Deus, Ele quer cumprir nas nossas vidas. Deus, Ele quer fazer maravilhas. Deus quer operar maravilhas. Olha a promessa que você tem, que você é liberto, que você é curado, que você é restaurado. Não abra mão dessas promessas. Dê valor nas pequenas, para que você possa tomar posse das grandes. A matemática de Deus é dessa forma, meu irmão. Valorize a sua vida espiritual, valorize o seu crescimento espiritual. Valorize a palavra de Deus. Não brinque com a sua salvação, querido. Não deixe o inimigo levar seus sonhos,
seus projetos. Por mais que o inimigo tenha levantado uma bandeira que você não é capaz, que você não vai chegar, que você não vai romper, por mais, meu amado, que ele tenha aí levantado uma torcida contra, nunca se esqueça que aquele que te criou, aquele que te formou, aquele que sabe tudo de você, aquele que sabe, meu amado, o seu jeito de falar, o seu jeito de pensar, o seu jeito de agir, aquele que conhece as suas falhas, aquele que ele sabe as suas virtudes, aquele que sabe tudo de nós, prometeu que você é salvo, que você é liberto, que você é curado, que você é transformado, que você, meu amado, pode ser cheio do Espírito Santo de Deus a hora que você quiser. Não negocie momentos, não abre mão de momentos, não abre mão das promessas de Deus sobre a sua vida, não abre mão das promessas individuais sobre a sua vida, não abre mão dos seus sonhos, não abre mão dos seus sonhos. O Espírito Santo manda dizer que não é para você não abrir mão dos seus sonhos, não abra mão do seu chamado, não abra mão do seu chamado. É o tempo de Deus, é o querer de Deus, é o agir de Deus, é a forma de Deus, é o que Deus queira fazer. Estamos aqui para obedecer, estamos aqui não para questionar, estamos aqui não para cobrar, mas estamos aqui para obedecer, para que as promessas se cumprem nas nossas vidas. Pai, eu te agradeço, te louvo pela tua igreja gloriosa neste lugar. Pai, te glorifico por cada coração aqui, inclusive o meu, sobre este altar. Obrigado, Deus, porque todos os dias o Espírito Santo tem nos lembrado, Deus, como é bom ser salvo, como é bom ser curado, como é bom ser transformado, como é bom ter acesso ao Espírito Santo de Deus, como é bom ter acesso ao altar de Deus, como é bom ter relacionamento contigo, como é bom ouvir a tua voz através da palavra, através dos louvores, através dos profetas. Como é bom ouvir a tua voz, como é bom estar na tua casa. E eu te agradeço, Deus. Abençoa cada vida, cada lar representado aqui, Deus. Pai, renove no coração dos teus filhos as promessas, renove no coração dos teus filhos os sonhos, renove no coração dos teus filhos agora, meu Pai amado, um ânimo novo de buscar a cada dia mais, de buscar a cada dia mais tudo aquilo que o Senhor já tem feito, está fazendo pelo poder do nome de Jesus.